Veja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero dizer que me sinto alegre, feliz de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Aleluia. Neste momento de avivamento de Deus. Quantos creem no avivamento? Aleluia. Quantos querem o avivamento? Amém. Eu quero pedir para você se colocar de pé. Deus tem uma palavra para você. Deus separou essa noite para falar ao teu coração. E eu quero te pedir para você abrir teus ouvidos, abrir o teu coração, para que você saia daqui diferente, tocado. Deus tem falado muito conosco. Eu quero agradecer ao pastor Zé Oscar, meu pastor. Eu sou grato a Deus pela tua vida. E o que eu vou pregar hoje tem muito a ver com a tua vida. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, porque nós somos mais do que privilegiados por termos sido alcançados com teu evangelho, não sendo nós merecedores de nada. O Senhor nos amou, o Senhor nos perdoou, o Senhor derramou sobre nós o teu Espírito, revelou Jesus para nós. E é por isso que nós estamos, Senhor, aqui nesta noite, por causa da revelação de Cristo Jesus. Bendizemos, 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 bendizemos ao teu nome, Senhor. Ó Espírito Santo, toma este ambiente, Senhor, toma este local, Senhor, mova nos nossos corações, porque queremos sair daqui tocados pelo teu Espírito, tocados pela tua glória, experimentando o poder do avivamento que o Senhor reservou para nós. Tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé. Livro de Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 10. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Podeis nos assentar. Se você quiser permanecer com tua Bíblia aberta, haveremos de trilhar dentro desse texto bíblico. Quero trazer o abraço da minha esposa, das minhas filhas, pois a princípio havia o planejamento de vir a família toda, mas devido forças maiores, elas não puderam estar aqui conosco. Hoje eu falei com a minha esposa, ela mandou um abraço para a igreja. Ela está lá cuidando da igreja junto com os obreiros locais. Eu e o pastor Oscar estamos aqui, servindo ao Senhor nosso Deus. Nesta noite eu quero vos falar sobre a geração que não conhecia a Deus. A pior lástima de um povo, a
A pior miséria que um povo pode chegar é o desconhecimento de Deus. E esse texto bíblico, ele nos fala de uma maneira triste desse acontecimento que ocorreu não muitos anos após Israel viver um tempo de glória. Quando eu li esse texto, meu coração se desmanchou em pensar: meu Deus, quantas similaridades que esse texto tem a ver conosco hoje. Sabe por quê, irmãos? Eu quero começar esse sermão falando dessa geração anterior. O versículo 7 do capítulo 2 diz assim: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Moisés. Quando falamos de Moisés, lembramos deste grande homem que palmilha nas páginas do Velho Testamento, marcado pela experiência, pela intimidade com Deus, pela comunhão com o Senhor. Moisés foi o homem que trouxe a revelação, que marcou a nação de Israel, que saiu do estado de escravidão, de pobreza, de miséria, de ausência de expectativa, para contemplar o Deus eu sou, o Deus que se revelou de maneira esplendorosa, maravilhosa, o Deus que com mão forte arrancou aquele povo que estava 400 anos escravizados, e este povo que estava angustiado sabia que Deus era o Deus de Abraão, mas pouco conhecia dele. E Moisés foi o homem que trouxe a revelação de Deus. Moisés foi o homem que fez o Egito ser sacudido. As estruturas, as colunas do Egito foram abaladas pela vida deste homem, pela revelação que Deus trouxe ao Egito. O Egito nunca mais foi o mesmo após Moisés retornar com uma visão de Deus para o Egito. E aquela nação que outrora vivia debaixo da escravidão, crendo em um Deus invisível, mas sem conseguir ter uma experiência com ele, esse povo viu Deus enviar 10 pragas sobre o Egito, e a mão de Deus sobre a terra de Gósen, protegendo, guardando. O Egito era massacrado pelas pragas, o Egito era massacrado por aquelas maldições que Deus enviava. E enquanto isso, o povo de Deus estava desfrutando da paz, desfrutando da segurança na terra de Gósen. Moisés estava trazendo essa revelação, e Deus com mão forte arrancou aquele povo do Egito. E no meio da aflição, da saída do Egito, Moisés foi o homem que marcou Israel, trazendo talvez uma das maiores maravilhas da Bíblia, que foi a travessia do Mar Vermelho. Em uma noite de aflição e desespero, Deus abre um caminho no meio do mar, e o povo vê a mão de Deus operando, agindo. Era Deus se revelando ao seu povo, era Deus conhecendo que o Deus que Moisés apresentou para eles era o Deus que tinha o poder sobre a natureza, era o Deus que tinha a palavra final. E quando Deus fala, até o mar tem que se abrir. Aleluia.
Deus tem poder de abrir caminho no meio do mar para o seu povo passar. E Deus abriu esse caminho. O povo trilhou no meio desse caminho. No deserto, o povo foi sustentado com maná. Viu água sair da rocha. Viu maravilhas de Deus. Viu Moisés subir ao monte. Viu ele ficar 40 dias lá em cima. Esse povo foi marcado pela presença de Deus. E Moisés, ele fez um sucessor. Josué viu, acompanhou, experimentou, desfrutou de toda aquela glória que Moisés estava vivendo. Josué viu tudo aquilo. Quando Moisés morreu, Josué então assume as rédeas da nação. E o Deus que foi com Moisés também foi com Josué. Aleluia. Deus prometeu para Josué dizendo: olha, Josué, assim como eu fui com Moisés, assim também eu serei contigo. Aleluia. Quando o povo chegou diante do Rio Jordão, não era o Mar Vermelho, era o rio. Correnteza. A Bíblia diz que era tempo de cheia. E Deus, para mostrar as suas maravilhas que Ele havia operado há 40 anos atrás, agora Ele estava mostrando para o povo dele: eu ainda continuo abrindo caminho no meio das águas. Não mudo. Eu tenho poder sobre a natureza. E Deus agora marca a geração de Josué. Quando os sacerdotes pisam as águas se partem. E o povo passa no meio do Rio Jordão. A glória de Deus vai marcando essa nova geração. Essa nova geração vê os muros de Jericó ruírem, caírem abaixo, pela magnífica presença de Deus no meio deles. Não era obra de um exército, não era a ação estratégica de Josué, era apenas a direção divina e Deus se revelando e manifestando ao seu povo. Deus foi concedendo vitórias, vitórias e mais vitória. E a geração de Josué ficou marcada por essa presença divina, por essa glória divina. Era inquestionável a presença de Deus naquela geração de Josué. Porém, Josué não fez sucessor. A pior tragédia na vida de um líder é quando ele não faz sucessores. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Zé Oscar. Quando estávamos aqui cantando, meu coração se encheu de júbilo, pastor. E eu quero dizer muito obrigado pelo legado que o Senhor tem nos deixado. Muitos aqui talvez conheçam o pastor Zé Oscar há 10 anos, mas eu conheço ele desde a minha infância. E eu fui marcado pela vida deste homem. Há mais de 30 anos atrás, na minha tenra infância, eu tive a experiência de ser batizado com o Espírito Santo com 7 anos de idade. Sou grato a Deus pelos pastores e pelos homens de Deus que pagam um alto preço para ver a glória de Deus nessa geração. Aleluia. E quantas das vezes veio o pastor Zé Oscar ali na igreja da Assembleia de Deus do Aribiri chamar aquilo que ele chamava da criançada. E quantas noites 10, 20, 30 crianças
eram batizadas com o Espírito Santo. Aleluia. A ponto de os pais terem que tomar no colo para levar embora. Tamanha graça, poder e unção que era derramada. Eu não estou falando de muito tempo atrás, eu estou falando de apenas 30 anos atrás. São coisas que eu vi e que experimentei. Amados, Deus não muda, Deus não muda, Deus não muda. A grande tragédia é que a nossa geração está muito similar à geração pós-Josué. A Bíblia está dizendo nesse versículo aqui que após a morte de Josué, após os anciãos que conviveram, aquela geração que viveu com Josué, após a morte desses, surgiu uma nova geração que não conhecia Deus. E essa geração que não conhecia Deus foi uma geração que comprometeu-se com o pecado, comprometeu-se com a idolatria, com a imoralidade, com a prostituição. Quando uma geração não conhece a Deus, ela não se compromete em viver a retidão diante do Senhor. Como pastor, eu me preocupo muito com a geração que estamos preparando, com a nossa geração atual. Hoje nós temos aqui um público misto. Temos crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas já mais idosas. E dentro desse grupo, que representa aqui a nossa nação, nós temos hoje uma geração. E quando eu falo geração, eu não estou dizendo apenas da turminha mais nova. Eu estou falando que o nosso Brasil hoje tem um legado de idolatria, tem um legado enorme de sensualidade, de imoralidade, de prostituição, de adultério, de ausência de temor de Deus. E será hora da igreja se levantar para fazer a diferença, para mudar a nossa geração. Hoje nós somos a geração moderna, a geração da intelectualidade. Qualquer criança hoje entende de internet. Os celulares hoje são tops de linha, última geração. As crianças colocam os mais velhos no bolso hoje. A nossa geração de hoje é a geração da conectividade. Está todo mundo conectado. Daqueles que já estão viciados na internet. Quando eu olho para a área dos esportes, nós temos hoje uma geração fanática por futebol. Você pega uma criancinha de tenra idade, ela é capaz de escalar o time inteiro. Se não dizer ainda até aqueles que estão sentados no banco de reserva. Conhece tudo sobre o time dele. A nossa geração hoje, moderna, conhece tudo de cinema, entende tudo de novela. Entenda, o nosso país, quando chega em final de novela, para. Tem crente que nem vem à igreja para não perder o final da novela. Torce por um personagem. Aleluia, Jesus. A nossa geração é moderna, é intelectual, porém conhece pouco de Deus.
fácil. Toma uma criança, pergunta para ela quem são os heróis da vida dela. Quem são as pessoas que ela admira? A admiração das nossas crianças, dos nossos adolescentes são as estrelas, são as estrelas da televisão, são as estrelas da música. Eu estou falando para filhos de crente. Deus quer mudar a história, e a história vai ser mudada a partir de você, a partir de mim, a partir de nós. Deus vai mudar a história dessa geração, se eu e você decidirmos em buscar ao Senhor, em buscar a glória de Deus, em clamar pelo verdadeiro avivamento vindo do céu sobre a vida da igreja. É hora de nós dizermos: Senhor, basta, chega Deus, chega de ausência de conhecimento, chega de imoralidade, chega de pecado. Nós queremos a tua glória, Senhor. Quando a igreja se postular em buscar a Deus, em viver o inconformismo, Deus vai bradar do céu. Nós vamos ver uma geração mudada, transformada. Nós vamos ver crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, adolescentes sendo tomados pela glória do Senhor, jovens abrindo mão de sonhos, abrindo mão de coisas em que pela qual faz parte da juventude, por causa de Deus, por causa do Senhor. Deus há de levantar uma geração que há de impactar essa geração que não conhece Deus. Mas para isso é preciso que a igreja conheça o Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz no versículo 11 do capítulo 2: Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram os Baalins. Por que fizeram isso? Porque não conheciam a Deus. E quando não se conhece Deus, desvia-se dos caminhos do Senhor. Quantos que já sentaram em bancos da igreja? Quantos filhos de crente criados na igreja, que depois de um tempo se desvia? Sabe por quê, queridos? Porque a geração de hoje é a geração que quer o atalho, é a geração que busca os caminhos humanos. A nossa geração tem feito escolhas mundanas. Onde é o interruptor dessa luz? Vai lá, presbítero Elvis. Isso. Quanto tempo você vai observar? Observa aqui para mim. Acende. Apaga de novo. Acende. A nossa geração é a geração imediatista, que quer um atalho para que as coisas aconteçam assim, ó, no estalar de dedo. Hoje basta um clique e você está conectado com o mundo inteiro. Deus não tem atalho para a maturidade e para a revelação dele. Aleluia. Não existe desconto espiritual para crescimento diante de Deus. E eu quero dizer, se nós queremos o avivamento, não existe atalho. Tem que caminhar na oração, no jejum, na busca por Deus. Não há atalho para se conhecer a Deus. E a nossa geração imediatista, elas querem entrar na igreja hoje e amanhã já querem ser gigantes. A pessoa começa a dar uma palavra, uma citação, pastor Oscar.
Jacareí para Camboriú. A geração imediatista. Quantos anos o senhor tem, pastor Oscar? Quanta trajetória de vida para chegar aonde o senhor chegou. Vale a pena? Vale a pena, querida. Mas entenda, não tem atalho para isso. Não busque os atalhos. Todos aqueles que trilharam por caminhos de atalhos ficaram para trás, morreram no meio do caminho. Deus quer uma geração que não abra mão dos princípios dele. O versículo 20 diz assim: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porque este povo violou a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz. Deus quer um povo compromissado, que se preserve na aliança que Ele tem. Entenda, aliança é um compromisso inviolável. Quando nós falamos de casamento, estamos falando de uma aliança. É uma vida de responsabilidade. Deus essa noite quer que você entenda: Ele te chamou para você viver uma aliança com Ele. Entenda, Deus não falha, Deus não erra, Deus não te trai, Deus não te engana, Deus não te deixa, Deus não te abandona. Só você sai por conta própria na presença dEle. Porque se depender dEle, você vai desfrutar de grandes coisas, porque as promessas dEle não vão de falhar na tua vida. Tudo que Deus promete, Ele é capaz de cumprir. Basta você permanecer na aliança, basta você permanecer no pacto, no compromisso. Se você quer crescer e ver a glória de Deus na sua vida, seja fiel à aliança tua com Deus. Só que tem uma questão séria que esse texto aqui apresenta. A geração que não conhece a Deus, ela enfrenta sérios problemas, seríssimos problemas. O versículo 15 diz assim: por onde quer que saíam para lutar, a mão do Senhor era contra eles para o mal. A mão do Senhor era contra eles. Entenda, toda ação gera uma reação. Toda atitude gera uma consequência. Não existe atos inconsequentes. Como alguém já disse, não existe semente estéril. Tudo que você planta vai brotar, vai germinar, vai crescer. Seja semente para o bem, seja semente para o mal. A mão de Deus se tornou desfavorável para aquela geração. A geração de hoje que não conhece a Deus, os jovens hoje que estão se lançando para viver a sua própria vida sem Deus, sendo donos dos seus próprios narizes, é como se a mão de Deus estivesse contra eles. Olha para o mundo lá fora, o que você vê? Jovens enlouquecidos em busca de prazer. Quanto custa isso? Tem custado a vida de muitos. Não há limite hoje para a quantidade de bebida que se bebe. Não há limite hoje para a quantidade de crack, de cocaína, de drogas que esses jovens estão tentando experimentar. Para quê? Para tentarem ser felizes. Estão em busca de uma felicidade no lugar errado, porque não querem o conselho de Deus, não querem viver para Deus.
promiscuidade, a sensualidade. Moças e rapazes que se defraudam, que se humilham, que colocam o seu corpo à venda, que se usam e deixam ser usados, sem respeitar aquilo que deveria ser sagrado como templo do Senhor, e tem se colhido sérios e alto preço em cima disso. Encontramos hoje jovens deprimidos. Há uma lei que determina que não se anuncie os dados acerca do suicídio. Mas eu li recentemente que no mundo inteiro, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio. Por que alguém comete suicídio? É a tentativa de acabar uma dor que ela não consegue resolver. E por não conseguir resolver os seus conflitos e dores, considera que a morte é o fim daquele problema, mas não sabe ela que está arranjando um problema eterno e uma dor eterna. Sim, é a nossa geração que se diz feliz, que está se destruindo por meio da promiscuidade e das drogas. Por isso, jovem, você que está na igreja, irmão, irmã, você que está na igreja, seja grato a Deus. Você não é privado de alegria do mundo. Você é a pessoa mais feliz da face da terra, porque você tem a presença de Deus dentro de você. Você tem o Deus eterno que habita dentro de você através do Espírito Santo. Isto sim é a verdadeira alegria. O resto é resto. A Bíblia diz também, no versículo 18 e 19, da seguinte maneira: quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias desse juiz, pois o Senhor arrependia em razão do seu gemido por causa dos que apertavam e oprimiam. Mas quando o juiz falecia, reacendiam-se e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo, adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. A geração que não conhece a Deus, ela é marcada pela inconstância dos seus caminhos. Inconstância é a marca daquele que não conhece a Deus. Ele não permanece. Hoje ele é, amanhã ele não é mais. Hoje ele está na igreja, amanhã ele está no mundo. A Bíblia está dizendo aqui que esse povo só buscava a Deus em momentos de aperto e de dificuldade. É quando o caldo engrossava. A ausência de conhecimento de Deus nos leva a ter um relacionamento com Deus superficial, apenas aparente. Eu quero nessa noite dizer para você: Deus não quer que você viva um relacionamento superficial. Deus quer que você viva algo profundo. Deus está te chamando para você sair da margem, vem para dentro do rio. Há coisas mais profundas que Deus quer fazer na tua vida. Mas para isso é preciso que você se lance, que você entre no rio, que você diga: Deus, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. A Bíblia está dizendo aqui que essa geração, eles se consertavam com Deus quando a coisa apertava, mas depois eles faziam pior do que antes. Eles tinham uma obstinação no seu coração. Essa geração aqui, ela se recusou a ser tratada por Deus.
Mandou-se descer à casa do oleiro e deixar o oleiro modelá-la, fazer um vaso conforme o querer, conforme a vontade dele. Eram corações duros que perderam aquilo de mais importante que eles poderiam ter, que era a presença de Deus. Rebelaram-se contra o Senhor, foram para longe de Deus. Eu quero dizer, irmãos, que Deus quer mudar a história da igreja. Deus quer mudar a história da igreja. Deus quer mudar a história da igreja. A história da igreja será mudada a partir do momento que homens e mulheres decidirem e disserem: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser o instrumento de mudança e de transformação. Deus, Ele se manifestou de maneira gloriosa em gerações passadas. No meio do caminho dessa viagem eu dizia para o pastor Zé Oscar: Carlos Finney, ele andava, passava, as pessoas olhavam para ele. Apenas o ato de olhar para ele, elas eram tomadas pelo espírito de arrependimento, de revelação de Deus, e elas desejavam conhecer o Deus de Carlos Finney. A Europa, no século 17, 18, 19, foi o palco do grande avivamento de Deus. Essas gerações passadas foram tomadas pela glória do Senhor, foram sacudidas pela vida de homens e mulheres que se colocaram na brecha. A Europa se encaixa dentro desse texto. Após o grande avivamento da Europa, nasceu uma geração que não conhece Deus. A Europa hoje é fria, é mórbida, é um continente pós-cristão, é um continente pós-avivamento, mas frio, indiferente ao que Deus fez, porque ali está uma geração que não conhece mais a Deus. Quem poderia imaginar que a Europa estivesse enfrentando os seus grandes problemas financeiros que estão hoje? Países que estão quebrados financeiramente, mas nem assim se humilham diante de Deus. A soberba e a arrogância, o que não dizer da Grécia, o polo da filosofia, os grandes sábios e pensadores estão quebrados financeiramente. Mas é uma geração pós-avivamento, uma geração que deixou para trás o conhecimento de Deus. Em 1911, Daniel Berg e Gunnar Wingler, movidos pelo Senhor, chegaram aqui, fundaram a igreja Assembleia de Deus. Sabe como que nasceu a Assembleia de Deus? No fogo, batismo com o Espírito Santo, cura, milagres, prodígios, derramar do Espírito Santo, derramar de glória. Deus saturou aquela geração com manifestação de maneira tal que o Brasil inteiro foi alcançado com esta palavra pentecostal. Porque dois homens se colocaram na brecha e clamaram pelo avivamento, oraram pelo avivamento, quiseram o avivamento e se colocaram no caminho rumo ao avivamento. Nós estamos em quantos aqui? É só dois? Se eles fizeram, amado, nós podemos fazer mais ainda. Porque o mesmo Deus que operou neles opera em nós, opera em mim, opera em você. Amados, Deus não muda, quem muda são gerações.
O poder de Deus não muda, quem muda são os homens. E se nós tomarmos uma nova postura e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser o instrumento que vai fazer mudar a nossa geração, Deus vai derramar a graça que você precisa. Deus vai te encher de maneira tal que o mundo será abalado pelo poder do Senhor. Aleluia. O tempo do avivamento é hoje. A minha filha de 16 anos de idade, eu tive o prazer de ver ela aos 6 anos de idade ser batizada com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Aquele pedaço de gente cheio do Espírito Santo, com 7 anos de idade, aquela criança profetizando, entregando palavras proféticas. Deus não mudou. Deus quer marcar hoje você, criança, adolescente, jovem. Sim, Deus quer levantar uma geração cheia do Espírito Santo, cheia do poder. A ação do batismo com o Espírito Santo não encerrou. Não é algo que acabou, não. É para o nosso tempo, amados. Passou, e porque ocorre pouco, é porque estamos buscando pouco. Infelizmente a nossa geração não sente falta do batismo com o Espírito Santo. A nossa geração parece que não sente falta mais da unção. Acha que não precisa desta glória. Eu quero hoje te desafiar. Eu quero dizer para você: Deus tem muito mais para a vida da igreja. Há algo lindo e sublime que o Evangelho faz na vida do homem, que talvez você ainda não experimentou. Mas Deus quer abrir os teus olhos. Deus quer abrir diante de você, descortinar a glória dele, de maneira tal que você saia daqui saturado da presença de Deus, saturado da glória de Deus. Eu quero te convidar para se colocar de pé. Há uma manifestação gloriosa do Senhor que Deus tem reservado para os nossos dias. Deus quer levantar uma nova geração, geração que tenha o desejo de ser diferente, de fazer a diferença. Deus hoje está falando com você: eu te escolhi, eu te separei, para que o meu nome fosse glorificado através da tua vida. Deus escolheu a igreja para que ele manifestasse a glória dele. Paulo diz que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. É através da igreja que Deus se revela ao mundo. Para que o mundo conheça Deus, é preciso que a sua igreja conheça Ele. Para que o mundo veja a glória de Deus em nós, é preciso que nós experimentemos essa glória. As nossas crianças, elas serão tocadas pela glória do avivamento se nós orarmos por isso. Os nossos adolescentes serão transformados pelo poder do avivamento se nós clamarmos para isso. Os nossos jovens haverão de experimentar uma grande manifestação gloriosa do Senhor se nós clamarmos para isso. Eles haverão de impactar essa geração, impactar o mundo. Se a igreja clamar e gerar e moldar e formar jovens que queiram Deus, adolescentes que queiram Deus, eu creio que os adultos, os velhos, eles serão tochas vivas na mão do Senhor para incendiar a juventude
juventude, para incendiar os adolescentes, para incendiar as crianças e manter essa chama acesa, viva. Qual é o legado que nós vamos deixar para a nossa geração futura? Qual é o legado que nós estamos preparando? Se Jesus não voltar daqui 10, 15, 20, 30 anos, como será a igreja? A igreja será aquilo que nós estamos plantando hoje. A igreja será aquilo que nós estamos clamando hoje. E eu creio, amados, que a vontade do Senhor, conforme a palavra de Deus diz, é derramado o seu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. A Bíblia está dizendo: vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos, eles abrirão de sonhações. Oh, aleva, xaramanda, rabanais. Se você não é batizado com o Espírito Santo e você tem fé que o Senhor pode te batizar, eu quero nessa primeira oração chamar aqueles que não são batizados com o Espírito Santo para vir aqui, pois nós queremos orar. Nós cremos no Pentecoste, mas venha com fé. Venha, não porque o pregador está chamando, não é uma rotina de final de culto, é porque nós queremos ver a nova geração experimentando Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Comece a orar agora e pedindo: Senhor, eu quero ser batizado. Eu quero ser batizado, Senhor. Eu quero esse fogo na minha vida. Eu quero essa glória na minha vida. Clame Ele. Ora, Senhor. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Vem Espírito, vem Espírito. Espírito Santo. Vem, batiza, batiza, batiza. Eu quero chamar os pastores. Pastora, segurar com fé. Allah Xandaraba Calabarabai. Ai, chama febe de conda la baixaia. Batiza, Senhor, batiza. Senhor, a tua promessa é a tua palavra. Senhor, nós queremos. Chega, Espírito, chega. Eu serei paz de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei paz de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo o povo santo. Nós queremos Deus. Deus sozinho. Buscando salvação. Eu vejo o povo. Eu vi pelo poder do teu Espírito. Aleluia. Batiza,
muitas gerações. Você vai de multidões, tocarei em muitas gerações. Você vai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei, vai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu sei.